Por que a instituição madre religiosa isentou o mundo do saber? Qual o interesse? Por que criaram tantos dogmas e regras humanas de imposições? E a quem interessou? A quem interessa? Há séculos a Igreja Madre vem cegando seu povo com seus concílios dogmáticos da vontade humana e hoje estacionado na mesmice, não contribuindo em nada para ninguém. A cultura religiosa que rege o mundo pode ser hoje o verdadeiro conto de fadas. Na cultura religiosa atual, acredita-se que Deus é um ser com poderes mágicos e que encena em nossas mentes um ser fantasioso, um ser como os deuses de Hollywood, que saem raios dos seus olhos e mãos. Essa cultura pode ser uma fantasia ramificada da verdade. Ora, temos um Deus, ou cremos que este tem todo o poder. É só olharmos para o sol, é só olharmos para o ar que respiramos e o espaço no qual movimentamos. Um Deus que sabemos que pode aparecer aqui ou acolá, como queiram. Jesus mesmo foi a prova, Quando andou sobre o lago, quando apareceu aos discípulos sem passar pela porta, assim como Filipe, que foi trasladado. Estes e outros exemplos nos arremetem ao fato que Deus é um ser todo-poderoso. Porém, Jesus nunca mostrou um poder físico, assim como os deuses de Hollywood nos apresentou, mas um poder invisível e silencioso. Nós sabemos que quando Deus quis usar seu poder, sempre o caracterizou com algo material. Sodoma e Gomorra é exemplo. O fogo sobre os sacerdotes de Baal com Elias. Deus usou do Apocalipse com homens e cavalos e armas como algo característico. Como também Deus usou da destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Temos ainda o exemplo de Deus usar Nabucodonosor para castigar Israel. Estes exemplos nos arremetem a pensar por que Deus não pôde usar de coisas características no plano espiritual. As Escrituras podem nos relatar isto e é o que vamos dedicar agora para frente. Temos aqui o episódio do Monte Sinai. Lá houve fumaça, turbilhão de fogo, barulho ensurdecedor. São elementos característicos de noção humanas. Você pode pensar que eu irei cometer uma heresia, mas as Escrituras nos dão a possibilidade de pensar e agir assim, conforme o descrito em Êxodo, no capítulo 20. Com isso, podemos dizer que seriam seres a serviço de Deus, que usaram de maquinário de característica humana, mas no valor do plano superior, no que chamamos de espiritual. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremeu grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão.
O mesmo episódio se deu com Elias. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu no céu num redemoinho. Sendo assim, por que não pensarmos que seres de luz a serviço de Deus não usaram de tais veículos capazes de se integrar e desintegrar? Estes seres se integraram no episódio de relações com mulheres, Gênesis 6, e no livro de Enoque, também quando comeram com Abraão, Gênesis 18. Também materializados, comeram no episódio de Ló e Sodoma e Gomorra. O próprio Jesus, que com o corpo já transformado, comeu com os discípulos peixe. Lucas 24, 42, 43. Há, porém, uma situação ainda mais curiosa com o profeta Ezequiel. Ezequiel destaca um veículo onde aborda seres totalmente incompreensíveis, humanamente falando. Nós temos, religiosamente falando, a imagem desses seres. São de olhos azuis, loiros ou ruivos, com duas alças e uma auréola, como nos pintou a religião, seres abstratos. Mas Ezequiel nos retrata uma outra realidade, tanto de um suposto veículo como as dos seres. Por Ezequiel, podemos ver que a religião, com tendência, nos leva à inverdade, nos leva ao erro, ao engano, no qual vive o mundo até hoje, durante séculos e séculos. Olhei, e eis que um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem de fogo revolvia-se, e o esplendor ao redor dela, e ao meio dessas coisas, como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessas nuvens saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direito, a planta de cujos pés era como de bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo de suas asas tinha mãos de homens, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham asas e rostos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinha as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam juntamente com eles. Isto não te lembra os relatos e visões de hoje? Hoje se vê relatos sobre essas visões com as mesmas características de Ezequiel e Elias e no Monte Sinai, porém são desacreditadas e dadas como seres extraterrestres de característica humana. Eles têm esses seres como criaturas de outra raça, que também morre, que também sente dores, que também sente prazeres, que são dotados de tecnologia avançada. Mas refletindo, se estes seres são de outra raça, com característica humana, correríamos o risco de endeusá-los e o Criador ficar em segundo plano. A verdade para mim é que são os seres de luz a serviço do Criador, coisa que creio que não tira a possibilidade de outras vidas neste imenso universo. A Terra somente ter vida,
ter uma fagulha no universo é diminuir o Criador. Quando aparecer tais verdades e esta está perto, o conceito de religião se quebrará em pedaços, além da crença que os supostos ETs são criaturas como nós, com tecnologia avançada, capaz de nos enganar e apossar do lugar de Deus no nosso conceito de credo. O que você acha deste vídeo? Comente, compartilhe. Se você crê, dê o seu like, nos ajude, inscreva-se no nosso canal. E eu vou ficando por aqui. Paz e graça a todos. Abraço do Tony Neto.